Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a situação dos açudes do Rio Grande do Norte, porque o diretor do IGARNE, Auricélio Costa, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre os açudes. Ontem a gente estava falando sobre o açude de Currais Novos, que está sangrando. Boa tarde, doutor Auricélio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da 98. Primeiro, a satisfação estar aqui e poder dar informações a respeito dos recursos hídricos aqui do estado, né? Então, o que nós temos de novo aí é que a boa previsão de chuva, ela está se materializando, né? Quer dizer, a Impar nos deu uma boa previsão de chuva e até agora essas chuvas vêm se concretizando e ao cair elas estão se transformando em água nos reservatórios, em volume hídrico útil, né? É lógico que houve uma pequena demora, porque logo no início das chuvas começa aquele processo de enchimento dos pequenos barreiros, pequenos açudes, médios reservatórios, e a partir do enchimento desses reservatórios, agora eles começam a verter água e ela começa a chegar nos grandes reservatórios e até reservatórios de porte, como esse lá de Currais Novos, o Dourados, com a capacidade de 10.300.000 metros cúbicos, já começou a sangrar. Temos também aí Armando Ribeiro ganhando água, né? Bem como assim a maioria dos reservatórios do Rio Grande do Norte. Até mesmo a barragem de Pau dos Ferros, que se encontrava seca, já está começando a sair dessa situação de seca para um pequeno volume de água. Muito pouco ainda, na ordem de menos de 1%, mas que é um indicador importante de que aquele reservatório começa a receber água. Então, esse é o quadro importante que a gente tem para colocar, é que a materialização do inverno vai nos trazer uma perspectiva de uma boa acumulação de água nos reservatórios. O Auricélio, o IGARNE, no ano passado estava fazendo um trabalho de manutenção dos reservatórios de água, né? Barragens, açudes, de fiscalização, para saber como é que estava a condição desses reservatórios. Agora, né, com esse quadro de chuva, com esses açudes, as barragens enchendo, a gente corre algum risco aí de algum problema com os açudes, com as paredes de barragens, de açudes? Veja bem, o IGARNE no ano passado, o IGARNE juntamente com a SEMAR, com o CREA e diversos órgãos, fiscalizou cerca de 167 açudes e médios reservatórios e até os grandes no Rio Grande do Norte. Uma fiscalização muito importante, integrada, técnica, que detectou alguns problemas de maneira geral nesses reservatórios. E 2 deles, principalmente, apresentavam um certo grau de risco, como Passagem das Traíras e o reservatório São Miguel II, no município de Fernando Pedrosa. Um deles, a SEMAR, diretamente com o apoio do governo federal, está fazendo a manutenção do reservatório de Passagem das Traíras. E o reservatório São Miguel II, na região central, o empreendedor privado foi notificado, fez a manutenção desse reservatório e a gente está fazendo o acompanhamento. Então, nesse momento, a gente não tem nenhum grande reservatório, nenhum médio reservatório que apresente risco, embora uma grande maioria desses reservatórios precisem de manutenção, limpeza da parede, correção de erosões, manutenção das calhas. Então, isso é um trabalho permanente que, infelizmente, assim, ficou muito tempo parado. Então, um pequeno açude que deu segurança hídrica durante muito tempo a uma comunidade, aí sem haver manutenção, ele pode colocar em risco alguma situação, mas... Como que foi o que aconteceu em Santana do Matos, né? Ali naquela região. Isso, naquela região. Mas assim, no momento a gente não tem nenhum quadro crítico que inspire essa desconfiança, esse risco para a população. 9 anos de estiagem, agora um pouquinho de chuva no interior, chuvas já significativas, alguns açudes transbordando. Quantos ao todo já transbordaram até agora? Olha só, nós temos aí um quadro agora do Dourados em Currais Novos, o Novo Angicos, a barragem de Dinamarca. São quantos ao todo monitorados? Nós temos 47 monitorados, que são aqueles, Michele, acima de 5 milhões de metros cúbicos. Segundo dados aí da Imparne, a gente tem mais de 10 mil espelhos d'água no Rio Grande do Norte. Pequenos barreiros, açude e tudo. Desses cerca de 10 mil, nós monitoramos 47 que têm uma capacidade acima de 5 milhões de metros cúbicos e que são aqueles que importam mais para o abastecimento das cidades, das comunidades, a irrigação de maneira geral, né? Então, e esses 47 reservatórios, eles totalizam aí um acúmulo
de cerca de 4 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos a capacidade deles, de capacidade total. Mas eles estão hoje com que capacidade? Passamos a casa agora do 1 bilhão de metros cúbicos. Então, esse ano agora, no começo do inverno, nós estamos numa situação melhor do que no final do inverno do ano passado. Já passamos a barreira do 1 bilhão de metros cúbicos, então isso nos dá uma segurança hídrica, já que nós consideramos que o inverno ainda vai trazer um bom aporte de água. Essa água que está chegando agora, está sendo, né, reunida nesses açudes e tal, ela pode ser estocada por quanto tempo, doutor? Olha só, normalmente nós fazemos uma previsão, a gestão de recursos hídricos, o que o IGARNE faz é fazer com que a água desse ano possa atingir o inverno do ano seguinte. Nós temos que ter pelo menos 2 anos de segurança hídrica. Um volume ideal seria a gente ter a metade, 50% dessa capacidade, e aí a gente teria uma folga para poder fazer o abastecimento das cidades, o abastecimento da irrigação, o abastecimento da indústria e outros usos, até mesmo o lazer. Nós temos alguns reservatórios aí de uma beleza fantástica, como o Gargalheiras, né? Aí que todo mundo conhece e que a gente espera que esse ano, quem sabe, ele possa sangrar. Já na expectativa pelo sangramento aí do Gargalheiras. Isso. A água que vai ser usada então para o gado, água para consumo, água para irrigação também, para plantação. Também, com certeza, né? O que a gente espera é ter uma melhor rede de distribuição para que alguns municípios aí não tenham situação de colapso, porque o problema maior é distribuir a água na superfície do Rio Grande do Norte. Doutor Auricélio Costa, diretor do IGARNE, muito obrigado pela participação aqui no 12 em Ponto 98. Eu